me chamou a atenção. Como eu comentei com você quando a gente vinha, observem, me acompanhem nesse raciocínio e vamos pousar o nosso olhar é muito extremo, sobre cada um desses termos, né, que foram pensados para compor o título desse projeto. Que coisa reveladora, né? O jogo das palavras, né? Para nós de teatro, a gente entende as palavras como verdadeiros jogos, né? Elas transmitem mais de um sentido, né? Elas veiculam mais de uma razão de ser. Então, vamos nos reportar ao artigo que inicia o título, né? Que é indefinido, que é o a começar daí, eu já tomei gosto, quando eu me deparei com a notícia do título, né? Porque o título poderia começar, em vez de com um artigo indefinido, poderia começar com um artigo definido o, né? O olhar luz, né? Então, quando você põe o, quando você define, subentende o quê? Que esse o seja o melhor, o maior, o único, né? Quando eu falo, o padre da Igreja Católica pensa assim assado, né? O pastor da Igreja Protestante pensa diferente. Ou espírita, não é? Eu generalizo, eu articulo nesse artigo uma categoria e meio que intelectualizo, né? Mas quando eu falo, me acompanhe, um padre passou ali. Eu vi de um espírita algo. Eu ouvi uma declaração uma vez de um pastor, você já se interessa, você já foca mais, porque eu destaco, né? E ao destacar, eu veiculo, eu comunico, subrepticiamente, nas entrelinhas, uma noção de humildade, de pluralidade. Se eu intitulo alguma coisa de subentende que além daquele há outro. Então, esse é um olhar de cada um de nós sobre o uso desse quintal. Então, o tem uma correção, ele é politicamente inclusivo, ele é generoso de saída, e ele chama a atenção da especificidade, como bem falou o Cleber agora há pouco, do quintal que cada um carrega, né? As subjetividades, as diferenças, as pluralidades, né? Em vez de aquele, ou melhor, o único, que está acima de tudo, ou que é pessoal, é né? Depois do a gente encontra um substantivo que tem uma carga subjetiva muito forte, mas que não sei se você tem essa informação, foi motivo de muito estudo nos anos 90, por vários teóricos da linguagem, da linguística, da palavra, da arte também, da cultura de modo geral, que é o olhar. Né? Ao você se deparar com o substantivo olhar, num primeiro momento você pode se concentrar numa informação que logo de cara traz, que é a questão física, mecânica, né? Do que diz respeito, que é concernente ao olho, né? Mas o olhar, ele também tem um sinônimo que convidam a gente para uma abordagem mais ampla. O olhar no sentido da visão, né? Da visão não no sentido estrito da visão mecânica do olho humano, mas a noção do olhar como modo de ver, como modo de enxergar, consequentemente de compreender, de olhar para os fatos, olhar para as pessoas, olhar para o mundo. E observem, o olhar, o gesto do olhar, a atitude de olhar, ela é muito íntima do teatro, da natureza do fenômeno teatro. Porque nós, quando atuamos, quando ocupamos um espaço seco, seja ele onde for, numa praça, numa casa de espetáculo mais convencional, não importa. A gente, com aquele gesto, com aquele trabalho de preencher o espaço, a gente está a olhar o mundo, a nos olhar a nós mesmos, a lançar um olhar sobre aquele que nos assiste. Então, o substantivo olhar é um substantivo muito feliz desse título, porque ele nos convida a ver. Além de pura e simplesmente enxergar. São visões de mundo
formas de compreender, afinal de contas, de abordar as relações que a gente tem com o entorno, com a vida da gente, com o que está perto da gente, com o outro. E isso é muito teatral. Isso é muito da natureza do teatro. É você que se posta na sua cena, na sua arte, e vê a si mesmo, vê o outro, vê o mundo, olha. E olha, veja que coisa muito significativa. E quando esse olhar, esse certo olhar, um olhar, ele tem uma qualidade, que é o adjetivo que acompanha. Quando ele tem a qualidade da ludicidade, do lúdico, aí é que ele realmente confirma e afirma o teatro. Eu não sei se você tem essa informação, alguns de vocês devem ter, não sei se todos, mas essa qualidade, esse adjetivo da nossa língua portuguesa, lúdico, esse estado de ludicidade, remonta a uma herança do latim, de uma língua de formação da gente. Ou seja, é uma coisa do nosso passado, das nossas raízes primeiras, das nossas heranças mais assim, recônditas, sabe? Que estão lá atrás. Que no latim se falava ludus. Ludo, que quer dizer jogo. Né? Eu falei agora há pouco do jogo das palavras, né? No teatro, a gente joga o tempo inteiro, né? É um jogo de invenções, é um jogo de imaginação, é um jogo de relações muito vivas, relações em quem faz o teatro e relações em quem vê o teatro, e relações entre esses dois agentes, que tem vários níveis. É um jogo muito precioso, muito bonitoso, inquieto, de muita criação. Então ele é lúdico, né? Então, somando um olhar lúdico, meu Deus, eu poderia colocar 2 pontos, teatro. E o projeto teria um outro título, e seria tão justo como ele. Mas observem, tem um sobre que acompanha esse adjetivo, essa qualidade. Aí, realmente, vocês com o projeto, a gente com o projeto, constrói então teoria. Porque se ludus veio do latim, significando jogo, originalmente, teoria, essa palavra que eu estou levantando, que não está no título, assim claramente, evidentemente com mais outros, ela está subentendida, vocês vão entender por quê. A teoria, esse termo, teoria, é uma palavra grega, de origem grega, como a nossa língua, né, que deu a língua, como a língua é, né? Assim como o teatro. A teoria, para os gregos, originalmente, era nada mais, nada menos do que olhar sobre alguma coisa, se distanciar dessa alguma coisa e olhar para ela, para entendê-la, para filosofar sobre ela, para criar conceitos a partir dela, de um fato, de uma pessoa, de algo imaginado, de algo concreto. É fazer teoria. Na nossa cultura existe um equívoco muito arraigado de que teoria só certas pessoas realizam, só certas pessoas manifestam. Com um endereço muito certo, a academia, os grandes doutores, por aí vai, né? E por conta disso, desse apelo, por muitas vezes a gente esquece que teoria é algo muito presente na nossa vida, no nosso cotidiano. Quando você olha para a rua e vê se vai chover ou se está fazendo muito sol, se você usa uma roupa mais fresca, se você vai sair fora da chuva, você está teorizando. Você está olhando sobre, olhando para, se apartando de alguma coisa para pensar sobre ela e se relacionar de uma outra forma com ela, de uma forma mais interessante, mais interessada, enfim. É teoria. Então, quando você junta os termos, um olhar lúdico sobre, se estabelece então uma noção de teoria. Eu sei que vocês que vão participar, levar isso adiante e pôr a coisa para funcionar, vão praticar muito, vão realizar bastante, vão fazer exercícios de prática, né? Vai ter uma produção aí. Mas nunca esquecer que essa produção, ela não está
desvinculada de um pensamento que vocês vão estar construindo, junto com o Chablon, junto com o Chico Domingos, comigo assim, enquanto eu converso com vocês. O pensamento é muito vivo e ele está indissociavelmente ligado ao fazer as ações realizadas. Então, é muito estimulante pensar que nesse projeto vocês vão estar produzindo teoria, porque vocês com certeza vão poder falar sobre ele durante a realização dele e principalmente depois. Para vocês que vão levar adiante esses encontros e realizar a obra, o trabalho que vai ser feito, escrevam o que eu estou dizendo. Vocês vão lembrar muito dessas situações, desses momentos, e vão pensar muito sobre elas. E esses pensamentos, muito provavelmente, vão modificar muito a forma de vocês agirem, de serem e estarem no mundo. Então, isso é criação de teoria, uma bendita criação de teoria. Isso tem tudo a ver com o teatro. E observe como se arremata o título. Um olhar lúdico sobre o quintal. Outro substantivo. Um olhar o quintal. Né? Como o Clério tem dito. Ao quintal. Como jogou bem o Chico Domingos quando começou a apresentação dele, a mediação dele aqui. Vamos entrar nesse quintal convidado, o quintal bem alto quintal. Né? Como o quintal, esse substantivo tão caro à nossa cultura, tão estranhado nas nossas realidades domésticas, familiares, pessoais, na nossa história de vida, ele é carregado de sentido. Né? Um quintal. Quem é que não tem um quintal guardado na memória? Da casa de uma avó, da casa de uma tia, da casa da sua infância. Alguns têm a sorte de ter um quintal sempre presente na minha vida. Eu sou um nostálgico do quintal. Eu moro num apartamento. E eu fico querendo, como artista que eu sou, que dentro do meu apartamento haja algo de quintal. E eu não faço isso só em relação ao meu apartamento onde eu moro. Eu faço isso em relação ao teatro que eu realizo. Eu faço isso em relação às relações que eu estabeleço com as pessoas. Porque há no quintal algo muito aconchegante, não é? Que chama a gente para a brincadeira, para as pequenas aventuras, talvez conversar com casinhas, de subir em árvores, de pinar um papagaio, uma pipa, né? De plantar alguma coisa, de pôr roupa para parar, enfim. O quintal é um universo de atividades, todas elas, se vocês me acompanharem, muito criativas, muito lúdicas, né? No nosso imaginário brasileiríssimo, pernambucano, limoeirense, o quintal é uma noção muito plural, muito rica, muito luxuriosa, muito próspera nesse sentido. Né? Então, realmente, quando você vai se demorando em cada termo dele, e que você vê a medida de sentidos que se compõe formando um colar, você vê como ele é feliz, né? Então, se o projeto tem um título desse, cheio de felicidade, grávido, né, criativo, de saída, como título, ele promete no mínimo. A esperança é que vocês sintam-se convocados por isso que foi projetado, e que o título também registra. Né? Há uma ambição aí, que é visível para mim, que é a ambição do teatro. Que é fazer com que vocês que vão participar junto com o Chablon, com o Chico, com os educadores que estão diretamente envolvidos, a cada encontro, com uma construção muito viva, que vocês vão ingressar de modo oficial na mandata do teatro, no quintal do teatro. Então, o que eu quero sugerir para vocês que vão protagonizar esse processo de criação, é que vocês se sintam bem à vontade, que vocês fiquem bem assim, gulosos, esperançosos de agir, e que vocês entrem com os dois pés e ajudem esse projeto a fermentar mesmo. Porque observem, o que é que a gente lucra? Quais são as conquistas da pessoa? O homem, a mulher, a moça, o rapaz, a criança, o adolescente, não importa. Aquela criatura que quer se aproximar do teatro e se organiza para
para participar de um projeto pedagógico que envolve a linguagem do teatro? Quais são as conquistas, afinal? Meu Deus, são tantas. Eu, por exemplo, eu chamo a atenção para vocês, eu sou um exemplo típico do benefício de processos pedagógicos no teatro. Eu tive a sorte, com 14, 15 anos, de encontrar o teatro na escola onde eu estudava. Eu me identifiquei juntamente com a linguagem, e os educadores que me acompanhavam naquele período, meus mestres iniciais, eles tiveram a sensibilidade para a minha vocação, que estava já dando pistas a que existia em mim, né? E vejam, o tempo passou, eu comecei com a minha relação com a linguagem teatral muito cedo. Hoje eu tenho 48 anos, e no ano passado, observe, até o teatro me levou. Quem diria, eu jamais pensava assim, viu, da minha relação com o teatro. Eu fui convidado pela Prefeitura de Recife, pelas pessoas que compõem a gestão da Prefeitura, para assumir a gerência de artes cênicas, para organizar com uma equipe que eles me possibilitaram formar políticas públicas para beneficiar a cidade, os cidadãos de Recife, nas políticas públicas em relação a circunstância e teatro. Quer dizer, que coisa, né? Que exercício de cidadania, né? E reconhecimento. Quer dizer, quem diria que aquele menino, aquele rapazote, que se divertia tanto com aquelas primeiras aulas de teatro, chegaria assim tão longe? Então eu alerto para vocês que não necessariamente vocês precisam repetir esse meu caminho para ter reconhecimento e respeito, mas observem como vocês podem usufruir dos benefícios do teatro. Cada um de vocês individualmente, as moças e os rapazes envolvidos no trabalho. Se vocês não se firmarem na carreira do teatro, como eu, por exemplo, como atores, como diretores, como produtores, ou alguma outra área de criação, iluminação, figurino, não importa, seguramente vocês, com o processo da relação com o teatro, vocês vão se ver muito mais enriquecidos. E o quintal de vocês, ele vai ser muito mais lúdico e mais cheio de vida, com certeza. Porque na relação com o teatro, quando ela se estabelece, e você passa a ter uma relação regular, principalmente acompanhada de pessoas que realmente se dedicam ao ofício e entendem a força dessa linguagem, você conquista, vamos passear por esse benefício. Primeiro, você conquista uma acuidade, uma sensibilidade sobre si mesmo, sobre o seu corpo, sobre o seu movimento, sobre as possibilidades criativas da sua fala, da sua voz. Você azeita o seu pensamento, você abre as portas da sua imaginação. Você tende a ficar uma pessoa mais receptiva, uma pessoa mais flexível. Por quê? Porque nós de teatro, estamos desde cedo, vamos fazer personagens, jogos, improvisações. A gente lida muito com a invenção do outro, daquele que é diferente da gente. A gente faz de macaco a velho, enfim, a nuvem. Olha, eu, por exemplo, eu tenho uma vida, gente, com 48 anos, muito mais longa do que outras pessoas que eu. Eu já tive relação com pessoas que faleceram com 90 e tantos anos, e a vida delas é muito curta em relação à minha. Porque dos 15 aos 48, eu não fui somente eu. Percebe? Eu já fui muito, e muito diferente de mim. Já joguei muito, inventando outros de mim, a partir de mim, percebe? Meu quintal é povoado de uma multidão de personagens, né? E olha que eu já brinquei por todos os anos, né? Como diretor, como ator, enfim. Então, essa capacidade de se reinventar, de jogar, de brincar, de ter parceria viva com o outro, inclusive esse outro que vem nos ver, o espectador, todo esse rol de movimento em direção ao outro é muito enriquecedor. Então, quem tem essa chance, que aproveite, porque ao fazer teatro, ao seguir na relação com essa linguagem, você vai aprendendo a ser mais cidadão, a ser mais humano. Você atenua os mecanismos robóticos de preguiça de ser, de falta de criatividade.
de mobilidade do pensamento, de mobilidade física expressiva. Então, vejam que ganho, vejam, tem uma dimensão que porta vocês estão abrindo. Né? É uma porta cheia de possibilidades para se conhecer, conhecer o outro, ter uma participação de muita sensibilidade por conta da abertura da imaginação, da força da expressão, e mais adiante, quando você começa a produzir algo teatral, que você vai compartilhar com plateias, com espectadores, que aquilo vai circular, que vai fazer com que as pessoas se posicionem, se relacionem com aquilo, você também vai estar contribuindo para a cultura, né? Para um melhor nível de compreensão da sociedade, das relações, da história, né? Das heranças que a gente tem. Né? Então, eu particularmente, com tudo que o teatro já me presenteou, eu não seria uma pessoa sem teatro.